sudário, na verdade, hoje, ele tem 4,36 centímetros por 1,10 m de largura. Aqui nós estamos vendo uma figura. Primeiro vamos mostrar as manchas mais nítidas do sudário. Essas manchas pretas são manchas da queimadura dos incêndios, do incêndio de 1512, que deixou essa marca pela prata ter derretido. Essas manchas aqui eram buracos feitos pela queimadura que as irmãs Clarisses colocaram remendo, que agora, 2 anos atrás, foram retirados. Hoje o sudário não tem mais esse remendo aqui. E aqui você tem uma outra marca que parece os coágulos mais nítidos, porque dois espinhos das laterais, eles perfuraram as temporais, as artérias, e sangra mais quando você fura a artéria, sangra mais que quando você fura a veia. Então, mostrando que uma das veracidades do sudário é a descrição anatômica perfeita de pele, tecido celular subcutâneo e os vasos, né? Mostrando que um pintor, para pintar uma coisa dessa, ele deveria saber tudo de anatomia, tudo de física, tudo de matemática, tudo de tudo. Porque como que ele saberia que aqui teria uma temporal? Que a anatomia só ficou mais estudada depois do ano de 1400. E aqui mostrando que realmente Jesus foi coroado de espinhos e a coroa ter formato de fundo de cesto e não aquele formato de solidel de coroa. O nariz um pouco desviado, porque devido à paulada que ele recebeu para aterrar a coroa, ele ficou com desvio da cartilagem triangular. A barba da parte inferior está com 3 digitais, que quando numa das quedas o carrasco tentou levantar, pela barba arrancou metade da barba de Jesus. Essa marca aqui em forma de losango é uma marca d'água, porque jogaram água para apagar o incêndio, mostrando chicotadas nas pernas e mostrando um pé sobre o outro, e não os pés separados, como muitas pessoas falam, como ele foi crucificado com os pés separados. Foi crucificado com o pé esquerdo em cima do direito. Pois o não. sudário é o seguinte, uma folha só. Tá ok. É um pano que não tinha caixão naquela época. Então eu colocava em panos, ou era com faixas, ou era pano comprido. Né? José de Arimateia comprou do mercador Sírio, porque estava mais ou menos quase 6 horas da tarde, quando ele encontrou, Jesus estava na cruz ainda, e ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos. E descendo a Fortaleza Antônia, encontrou um mercador que estava com mala. Ele perguntou: o que o senhor tem nessa bolsa? Ele falou assim: panos que eu trouxe para Herodes. Ele disse, ele era do Sinédrio, era importante, José de Arimateia. Falou: por favor, eu quero comprar um pano para um amigo. Abriu, tinha um fardo lá, branco. 4 metros? Não, ele comprou mais de 4 metros. Hoje nós temos 4,36 m por 1,10 m, mas ele comprou 5 metros. É porque a igreja foi cortando para dar de relíquia. Deixou só a parte principal. O restante foi cortado. Mas o sudário era um pano. Colocava o cadáver assim, dobrava assim, fazia isso, fazia como se fosse um pacote que a gente faz hoje nos hospitais quando morre alguém. E amarrou 2 vezes assim. Esse pacote era colocado numa coisa que chamava padiola, ou uma outra que nós podemos chamar de maca hoje, e levado para o túmulo, para ser sepultado. Eu posso dizer que eu vi o sudário verdadeiro. Eu sei como é. É diferente das nossas réplicas, porque eu tenho no Brasil a réplica original. Mas ela é um pouco mais grave do que o que eu vi, pessoalmente. Entendeu? Então, esse pano, ao abrir, tinha de um lado a parte dorsal do corpo e do outro lado a parte de frente do corpo. Quem guardou primeiro foi Madalena. Ela guardou em 44 dobras, assim. Doutor José, eu vou lhe interromper de vez em quando, porque o assunto é muito grande e o nosso tempo não é tão grande. Então, eu gostaria que o senhor fosse, então, agora, desenrolando, desdobrando esses principais descobertas que a ciência fez em cima do sudário e que mostram que o sudário é realmente aquele que envolveu Jesus Cristo. Primeiro vamos falar uma coisa que todo mundo, quando você fala de sudário, tem sempre alguém sentado na poltrona e fala assim: não, mas o Carbono 14 falou que sudário é falso. Isso foi em que ano? Que ano foi? Foi 1800? 1900? 78. 78. Essa história, primeiro, foi muito mal contada, que realmente fez estudos. E deu um resultado de 1260 anos. Por que deu esse resultado falso? Porque cortou na beirada
Tem a fotografia no meu livro, quem quiser comprar vai lá ver. Cortaram um pedacinho da beirada, que era remendo que as irmãs Clarisses tinham colocado no sudário. Por isso no ano, mais ou menos? Misturou fibra nova de 500 anos com fibra velha. Deu uma média de 1.260 anos. Então, um momentinho, isso é uma coisa verídica. Eu teria que ter tirado um pedacinho do sudário da nuca de Jesus. Agora, dizem também que o fato do incêndio lá de 1300 e pouco ter modificado também a composição do carbono do por incrível que pareça, não, aí não é verdade. Não? Não. O carbono não foi modificado só pelo incêndio. Poderia ser modificado, mas o grande milagre não mudou. O que mudou foi porque pegou um pedacinho de as fibras de uma beirada do que as irmãs sudário, colocaram como remendo. um remendo junto com fibra verdadeira. Entendi. De uns fios. Certo. Tanto é que não foram os 3 lugares que assinaram. E depois ficamos sabendo da tristeza do rapaz, né, do Macron, que assinou falando que tinha 1260 anos, e a comunidade científica de Roma aceitou, que foi muito triste. Na televisão, eu tenho isso gravado, foi uma página muito triste dos estudos do sudário. Ele afirma que o sudário não é de Cristo. O que é uma grande tolice, né? Porque hoje já está mostrado que centenas de testes depois do carbono 14, e o próprio professor Lily Bee, que descobriu o carbono 14, o prêmio Nobel de 1960, disse: o teste não foi bem realizado, não podia. Não diga que o meu teste não comprovou que era Jesus. Risque isso. E daqui nós deveria ter retirado o sangue para o teste do carbono 14. E na verdade foi tirado desta beirada. E dá para ver nitidamente no sudário o remendo que as irmãs Clarissas fizeram na parte que havia sido retirado para dar de relíquia para os católicos. Elas colaram outro pano aqui e para ele ficar do mesmo tamanho, só que na verdade isso aqui é uma emenda. Então ela não serve para teste, porque ela não tem a veracidade da idade. Doutor José, a questão do pólen que encontraram lá da Terra Santa no sudário. Isso poderia ter sido até implantado, mas não pode implantar uma coisa de plantas que já desapareceram. Então tem 6 qualidades de plantas no sudário, de pólen de plantas, que não existe mais na Terra. E a questão das moedas que encontraram no rosto do Cristo no sudário, que seriam da época de Pilatos? As moedas são verdadeiras também. Uma está escrito Tiberiov Karkapov Lis, ou seja, uma homenagem que é feita por Pilatos à sua mãe, que chamava Júlia. E o sudário é a imagem da lembrança do corpo de Jesus de Nazaré, que bate com os evangelhos, bate com a ciência, bate com todos os relatos de Flávio Josefo, que foi um grande estudioso judeu, sem ser católico. Um incêndio criminoso. Dentro da Catedral de Turim. João acabou com a catedral, eu fui pessoalmente para ver isso. Quer dizer que houve uma intenção de destruir o sudário. Foram 6 pontos de incêndio. E houve uma investigação sobre isso? Investigação, se descobriu? foi velada, a igreja fez, ficou comprovado que foi incêndio criminoso, mas não sabia quem. Foi melhor abafar do que procurar saber. Porque havia vários interesses em destruir o sudário. Porque até hoje ainda há interesse em destruir o sudário. Porque o sudário mostra a prova da ressurreição de Jesus, e a prova da ressurreição e vai em frente muitas religiões que estão esperando Jesus até hoje. Então o problema é esse. E aqueles que, além de esperar Jesus até hoje, acham, e os que estão também achando que é apenas uma imagem. Se vier uma imagem, choca com a igreja protestante. Quer dizer, o senhor que não acha... quer ter uma imagem de nada para não guardar imagem.